Estamos no ano da fé, prezado internauta, estamos meditando os conteúdos da nossa fé, procurando que ela seja viva, atuante, não seja uma fé morta, uma fé que não se vê, uma fé tão profunda que você nunca vê. Ela tem que se manifestar, não pode ser profunda demais, tem que chegar à superfície da vida. Perceber que aqui está uma pessoa de fé. Uma pessoa de fé é uma pessoa que acredita, uma pessoa de fé, uma pessoa que corre riscos. Se você não tiver fé, mesmo fé antropológica, fé no nível humano, você não corre risco nenhum. Uma pessoa que aceita correr risco é porque acredita em alguma coisa. Mesmo se não for uma fé sobrenatural, uma fé religiosa, seria uma fé puramente humana, mas esta fé impulsiona, ela faz com que as pessoas tenham coragem. Quem são os modelos de fé para nós, para os quais a gente pode olhar e ver como é que se vê uma fé viva, uma fé ativa? Aquelas pessoas que nós chamamos de santos. Então, tem gente que diz, eu não acredito em santo. O santo não é para acreditar. Santo é uma pessoa concreta que já faleceu, que viveu neste mundo como nós vivemos, e quando olhamos a vida dele, quando estudamos e lemos a vida destas pessoas, homens e mulheres, jovens e mais adultos, nós vemos que são pessoas de virtude heróica, gente que vale a pena, gente de força, gente capaz de impulsionar a vida própria e a vida dos outros. E muitas vezes, com suas limitações e seus defeitos, que eles não conseguiram superar totalmente, eles são capazes de ajudar as pessoas a darem passos enormes na vida. Gente que não conseguiu se libertar totalmente, liberta os outros. Um dos mistérios da nossa própria existência. Vou dar um exemplo que é conhecido, se não de todo mundo, é conhecido em parte. Nós temos muitos cristãos que sofrem hoje em dia, aquilo que Jesus já tinha dito, a gente vai ser perseguido, e essas perseguições acontecem ainda em muitos lugares, mas no Paquistão, em 2010, é uma coisa recente, entre camponesas que trabalhavam juntas, havia camponesas muçulmanas em geral, o país é muçulmano, havia uma senhora de mais ou menos 45 anos, mãe de 5 filhos, ela era cristã, e se chamava Asia Norin, ou Asia Bibi, foi chamada deste modo, assim ela era conhecida, Asia Norin, Asia Bibi. E ela tinha que buscar água num dos poços, uma região seca, e ali tinha uma vasilha que se usava também para tirar e para beber. E as outras mulheres muçulmanas não gostaram, acharam ruim, dizendo que era preciso fazer um rito de purificação da vasilha, porque ela tinha tirado a água para ela, daquela vasilha, e as muçulmanas então não podiam tomar água de uma vasilha que foi usada por uma cristã. E exigiram que esta senhora se convertesse ao Islã. E ela era católica. E ela disse, não vou me converter ao Islã. Uma daquelas senhoras era esposa de um chefe religioso daquela aldeia na qual elas viviam. E ela denunciou, então, a Asia Bibi, que foi levada ao tribunal e foi condenada à morte por enforcamento. Por quê? Porque ela disse àquelas outras senhoras, Jesus Cristo entregou a sua vida por minha causa e para tirar os pecados do mundo. O que foi que Maomé fez por vocês? Ela fez uma pergunta. E nessa pergunta ela mostrou o conteúdo da sua fé, que não era fé em Maomé, ela era católica. E sabendo que Jesus morreu por causa dela. Ela foi condenada à morte e não voltou atrás. Não voltou atrás. Ela não foi morta até hoje.
Esse processo continua, foi liberada porque houve protestos no mundo inteiro, inclusive o Papa a defendeu, mas corre sempre o risco, porque é um pouco o sistema desses países. Agora, ela não é uma heroína simplesmente porque ela é católica. A gente vai encontrar também muçulmanos que nunca vão se converter, porque aderiram, colaram-se à sua fé de uma forma que ninguém pode tirá-los de lá. Então, há uma adesão de fé que supõe também o heroísmo. Quantos judeus, quantos israelitas morreram nos relatos bíblicos que nós temos? A mãe dos 7 filhos macabeus, cada filho foi martirizado pelo rei Antíoco IV Epífanes, que era um rei grego, que exigiu que eles abandonassem a fé judaica. Eles não abandonaram, permaneceram firmes, todos morreram e a mãe morreu também. 7 filhos martirizados. Então, em qualquer religião, esta adesão, ela tem que se manifestar de alguma forma. Nós temos os nossos santos mártires. Nós temos os nossos santos que não são mártires e que viveram o martírio da paciência, do dia a dia, vivendo e levando avante a fé que receberam de Jesus Cristo. Então, quando pensamos em nós, que somos católicos, nós não somos diferentes dos outros em termos de fé, de adesão, de vivência, de defesa. Nós devemos ter uma convicção daquilo no qual acreditamos. E por que acreditamos? Eu tenho que estar certo e seguro de que Jesus Cristo é o Verbo do Pai, a segunda pessoa da Trindade, que veio a este mundo para a salvação de todos, e que um dia todos indistintamente vão se encontrar com Ele. Eu não posso ter uma fé que duvida, que acha que é mais ou menos isto, que isto é verdade e que é verdade também o outro. Há uma procura da verdade que tem que estar no conteúdo da nossa fé. Senão o nosso testemunho é um testemunho fraco. Eu não posso dizer que verde é amarelo e amarelo é verde. Verde é verde e amarelo é amarelo. É claro que a vivência da fé é muito mais do que uma simples adesão intelectual. Eu creio e professo com a recitação do credo. Ela vai se expressar na vida. Como é que ela se expressa realmente? A fé se expressa no amor, na caridade. Jesus disse isto lá no Evangelho de João: nisto todos conhecerão vocês, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual é a verdadeira igreja de Jesus? Aquela na qual os seus membros se amam mutuamente e amam os outros. Ora, se há alguma coisa que supõe risco na vida, é o amor. E sem a fé, você não corre risco. E sem a fé, você não corre o risco do amor. Quando a gente está fazendo papel de casamento, e lá estão 2 jovens entusiasmados, é preciso fazer algumas perguntas. Então a gente pergunta se eles aceitam, por exemplo, o casamento indissolúvel. Bom, se eu digo esta palavra, eles vão pensar em café solúvel ou qualquer coisa assim. Então eu não uso essa palavra e faço outra pergunta. Pergunta ao rapaz, por exemplo: você quer se casar com ela por quanto tempo? E aí há um silêncio. A menina olha para o menino, esperando a resposta. Ela quer saber se ele vai se casar com ela por 1 mês, por 10 anos, etc. Até que ele, meio sem jeito, diz: é para sempre, né? É para sempre. Você tem coragem de dizer que é para sempre? Isso não é um risco? Você dizer que este amor vai durar para sempre, você só pode dizer isso se for impulsionado pela fé. Porque o amor corre riscos, e os riscos da traição, do desengano, como aquela senhora que abriu a sua porta para uma mulher que ela percebeu que esta mulher era uma senhora que tinha tido cultura, tinha tido educação e acabou na rua por circunstâncias diversificadas. Aquela senhora pediu alguma coisa, uma água para beber. Ela foi recebida, a senhora que estava na rua, foi recebida em casa,
A dona da casa era católica, praticante, a família toda. Recebeu aquela senhora, cuidou dela, deu um quarto, fez tratamento, mandou ao médico, enfim. Recuperou aquela pessoa que ficou morando ali naquela casa alguns anos. Tornou-se uma irmã da dona da casa. Até que um dia ela desapareceu. E ninguém sabia onde ela estava, o que tinha acontecido. Mas o interessante, ou nada interessante, é que ela desapareceu e levou alguma coisa da casa com ela. Você imagina o que foi que ela levou? Ela levou o marido da outra. Só isso. Então aquela senhora que abriu a porta ficou com uma pergunta na cabeça. Vale a pena amar o próximo? Vale a pena abrir a porta para os outros quando o resultado é este? E ela pode desistir de amar, porque amar é um risco. Ela só não desistirá se a sua fé for forte e firme. E ela não desistirá se alguém a seu lado mostrar a ela que o amor não se perde, porque o amor vem de Deus e termina em Deus. Para afirmar isto, é preciso ter um conteúdo nesta fé. É preciso saber que Deus é amor, que o amor se origina nele e que volta para ele. Então é animado por uma igreja, por uma comunidade, que a minha fé produz frutos. A fé é pessoal, mas ela não é vivida individualmente. Ela é vivida coletivamente. Ela é vivida em igreja, com o testemunho dos outros. Por isso eu dizia, olhe para os santos e vejam como eles viveram. Qual santo vamos dizer? São Vicente de Paulo. Ele vai de porta em porta pedir esmola para os seus pobres, ele cuidava dos pobres. E alguém cuspiu no rosto dele. Ele pegou o lenço, enxugou o seu rosto e disse, isto é para mim, agora por favor me dê a esmola para o meu pobre. Ele só faz isto porque é um homem de fé. E se não fosse um homem de fé, ele não continuaria, não perseveraria na busca de auxílios para os seus pobres. E assim, um após o outro, dos mais velhos aos mais novos, Pierre-Georges Frassat, um jovem de 25 anos, sua avó estava morrendo, todo mundo preocupado com ela, a avó morre, ele morre no dia seguinte com uma infecção de doença que ele adquiriu no contato com os pobres de Turim, porque ele cuidava desses pobres e era filho do embaixador da Itália na Alemanha. Uma família nobre, uma família rica e ele junto dos pobres. Por que aquele jovem universitário engenheiro se dedicava aos pobres? Porque ele tinha fé. A expressão da caridade provém da fé. Que a gente tenha a coragem de dizer o que Jesus Cristo fez por nós. E para dizer o que Jesus fez por nós, precisa saber. Precisa ter conteúdo para que a nossa fé se expanda pelo mundo inteiro. E que a gente possa aderir ao Senhor Jesus Cristo de tal forma que ninguém nos descole dele. Uma adesão tão forte que estamos ali presos a ele para sempre.